Pessoal, estamos começando o podcast, formato novo, e você que caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. A gente não tem nome, na verdade, esse é o primeiro encontro que a gente vai fazer e estou começando com chave de ouro, o primeiro convidado aqui, mais que especial, Marcos Mion. Seja bem-vindo, mano. Fico mó feliz, irmão, muito, de verdade. Eu nem sabia que era o primeiro, quando você falou assim, pô, consegue gravar comigo o podcast? Eu falei, pô, lógico, gravo, mas me sinto feliz e que nem eu te falei, de certa forma, honrado em saber que eu coloquei um pouquinho de gasolina nesse projeto para você conseguir levar ele adiante. Não, porque... e começar você sendo o primeiro, tipo, você é um cara que eu acompanho desde a MTV. Você é um cara que na TV fechada revolucionou, na TV aberta revolucionou. Agora também, enfim, pode falar, né? Netflix, projetos de streaming. Então, cara, você que está acompanhando aqui, gera expectativa porque temos um monstro entre nós. E eu acho que vai ser animal essa conversa aqui hoje. Obrigado, mano. Obrigado por ter aceitado. Eu que te agradeço, mano, de verdade. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto, pô, você está na minha vida há pouco tempo, mas de uma forma intensa e muito presente. E é uma parceria, uma amizade, assim, uma irmandade que eu tenho muito apreço, irmão. Sim, muito. Amém. É recíproco, mano. É recíproco. Cara, eu queria começar e eu quero que a gente fique bem à vontade para falar sobre vários assuntos. A minha preocupação é... Se a gente começa a trocar ideia, né, eu e você, mano, a gente sabe que vai embora. Pois é, eu tenho um horário limitado. Você me diz quando tiver, tipo, no teu... Tá bom. Beleza? Eu não vou saber, mano, mas... Beleza, vamos marcar meia hora. Produção, me ajuda aí, meia hora, você me dá um toque pra gente poder já ir caminhando pro Só fim. não me deixa de um jeito que eu não consiga mais voltar pra casa. Tá. Porque sabe que nós estamos numa correria monstra aqui, a gente tá fazendo Fechado. isso presencial, porque eu tô em Miami, mas eu tô voltando pro Brasil agora esses dias. Então, ficamos aqui quase 4 meses, então Sim. é uma mudança, né? Sim. Então minha mulher... Você vai, tudo bem, pro André, tá bom, mas volta, não me deixa sozinho, tem 50 mil documentos. Aí a gente tá levando o cachorro pro Brasil, tem os filhos, o pudim, tem né? o pudinzinho e tudo. Pudinzinho, vai conhecer o Brasil. Animal, animal. Mion, é o seguinte, ó, eu queria fugir do óbvio na pauta, mas não tem como falar de você sem falar de paternidade, mano. Tipo, Claro. É uma marca muito forte em você. É a tua mensagem. Eu pedi para alguns amigos, mano, contribui com a pauta aí, manda alguma pergunta pro Mion e todo mundo pediu para falar um pouco sobre isso. Então eu queria saber o seguinte, o que mudou em você quando você se tornou pai pela primeira vez, assim, teu primeiro filho, o que você já percebeu? Cara, irmão, assim, no momento em que você se torna pai, você tem sentimentos muito fortes, sensações muito fortes, diferentes do que era antes. Você só consegue colocar em palavras e realizar isso depois de muitos anos, de fato, quando você consegue look back, né? Quando você olhar para trás e ver a trajetória. Hoje, eu sou pai há 16 anos, então eu consigo olhar para trás assim claramente. E é importante para as pessoas entenderem um pouco da história do pré-paternidade, assim, porque eu sou um cara que sempre quis ser pai. Legal. Eu tenho essa vontade dentro de mim, uma vontade de cuidar, uma vontade de continuidade, de legado, de ser exemplo e modelo para alguém desde que eu consiga me lembrar, cara, na verdade. Então, pra você ter uma noção, a primeira memória que eu tenho de paternidade foi no meu aniversário de 16 anos. Eu cortei o bolo e eu fiz um pedido que eu fosse pai antes dos 21. Uau. Esse foi meu pedido quando eu cortei meu bolo de aniversário. Animal. Você acha que o cara queria ser pai ou não? Não, 16 anos faz o pedido. 16, velho. 16 anos é a hora que você tá, cara, né? Desbravando o mundo, se conhecendo, ganhando propriedade do seu corpo, da sua independência. Sim. E eu já queria, de certa forma, não ser independente, porque quando você se torna pai, você não é independente, né? Você não é que você depende de alguém, mas é o contrário, você é alguém que depende de você. Então aquela liberdade de, pô, eu vou viajar, eu vou conhecer o mundo, eu vou fazer todas as loucuras, nunca foi uma coisa que me atraiu e eu nunca fiz, na verdade. Então, eu até brinco, a Suzana ama viajar. Eu falo, você vai conhecer o mundo, depois você me conta como é que foi, que eu fico com as crianças, não tem problema nenhum. Só manda umas fotos e me conta como é que foi. Boa, boa. Porque para mim a grande viagem, o mundo que eu quero viver e conhecer é o mundo que cabe dentro da sala da minha casa, que sou eu e minha família. Esse é o mundo para mim, esse é o universo, esse é o planeta que eu quero conhecer no mínimo detalhe, que eu quero ver todos os lados, que eu quero ter todas as experiências, assim. Os lugares, eu sei que eles são grandiosos, eu sei que eles são maravilhosos, eu sei que eles são inspiradores, assim, e eu respeito muito a Suzana, eu entendo, ela é uma pessoa que precisa dessa arejada de cultura, de lugares novos, assim.
Cara, eu não. Por isso que, por exemplo, a pandemia, ter que se trancar em casa, para mim, foi o maior presente. Tirando, obviamente, todo o sofrimento envolvido. Estou bloqueando agora toda a realidade do vírus. Sim. E focando apenas na questão Dentro dentro das suas relações. dentro da minha dentro da sua casa, focado exatamente nessa questão. Foi o maior presente que eu podia receber e que eu nunca imaginei que eu receberia na minha vida, porque eu sou um cara que luta constantemente desde que meus filhos nasceram para estar com eles, para estar em casa. De repente alguém fala assim, agora você é obrigado a ficar em casa. Eu falei, Deus! Tirou todo o senso de culpa de parar tudo para ter tempo, né? Obrigado! Então, assim, tá sendo, assim, agora que a vacinação acelerou no Brasil, tudo, a gente está começando a vislumbrar um fim da pandemia, começa a ficar uma sensação de tipo, pô, quem não aproveitou esse momento, que tem filhos e tal, cara, corre para aproveitar esse finalzinho, porque daqui a pouco vai voltar tudo a como era antes, só que eu acredito que de um jeito muito mais acelerado, de uma vontade muito maior, para as pessoas ficarem enjauladas muito tempo, então a vontade de desbravar, de ir para fora, tal, não sei o quê, vai ser muito maior. Então quem tem filho adolescente, cara, talvez sinta falta desse momento de estar acordando, passando a tarde, almoçando, dormindo, tudo junto com o seu filho. Então, voltando, cara, eu sempre quis ser pai. Perdi várias namoradas ao longo da minha vida, velho. Por conta disso? Pô, porque dava 2 semanas você já pensou em ter filho? Não, assim, só para me conta. Hein? E como é que é a sua mãe, sua relação com a sua mãe? Assim, tipo, como é que é a sua saúde? Você acha que... Deixa eu ver se você tem um perfil de alguém que... Um mês de namoro, assim, pô, você já pensou em ter filho? Você é louco, velho, você é maluco, a gente está se conhecendo. Então, eu sempre quis esse momento, até que eu conheci a sua. A Suzana é igual eu, assim, ela vem de uma família estruturada, que pai e mãe vivem juntos até hoje, assim como os meus pais. Então, isso não tem como negar que isso é uma influência grande. Eu queria saber um pouco disso, porque eu nunca perguntei sobre a tua relação com teu pai. É uma influência muito grande. Assim, o berço no qual você nasce, você é criado, ele tem uma responsabilidade muito grande em cima das atitudes que você toma quando você monta o seu próprio berço, quando você está criando a sua própria família. Não é uma regra, cara. Existem pessoas sensacionais que cresceram sem pai, cresceram sem mãe. Não é uma regra isso, tá? E se tornaram pais excepcionais, assim. Então, eu falo da minha experiência. Para mim, o amor e o núcleo familiar que eu tive dos meus pais é talvez o maior responsável pela minha vontade de ser um pai muito, desculpa a palavra, mas muito foda, assim, porque é honrar o amor e a criação que eu tive e passar ela adiante, e eu já passo adiante para os meus filhos, vislumbrando os meus netos, e que eles passem isso adiante. Tem muitas coisas que hoje, meus filhos têm 16, 12 e 11. E várias coisas eu falo, você está vendo que eu estou fazendo isso? Que eu estou abrindo mão daquilo, que eu não sei o que, eu estou aqui com você. Quando chegar a sua vez, você tem que fazer igual. Muito bom. Criar consciência, né? Desde sempre, muito cara. Bom. Desde muito cedo, cara. Então, vou te resumir, gente, tá? A gente vai falar de paternidade, não, nós vamos falar a hora daqui. Mas às vezes, resumindo, a gente perde as coisas boas. Mas, no momento que eu conheci a Su, a gente decidiu casar. Eu nem pedi ela em casamento, irmão. Eu pedi para ela me dar um filho. Foi assim, eu não falei, você quer casar comigo? Eu falei assim, monta uma família comigo, me dá um filho. E ela, cara, que sempre quis também, maluca, igual eu, a gente se conhecia há 3 meses, cara. Uau. Falou, vamos. Aí, animal. Eu vi um post seu falando um pouco sobre a história, como vocês se conheceram, né? Tipo, estava em outro país. Ela morava fora, ela morava em Nova York. Sim. Ela sempre foi essa pessoa do mundo, por isso que ela tem essa ânsia de viajar, de conhecer. Ela não, sempre o teu foi storytelling é maravilhoso. Você fez um post no aniversário da sua, agora no último, desse ano, 2021. Eu comecei a ler a história e eu me transportei para aquele lugar, mano. Eu já imaginei, tipo, vocês, sei lá, mano, em Casablanca, e fogos estourando, espumante e tal. Eu gosto de dividir, gosto de dividir as coisas, animal. Porque o storytelling é muito importante assim, para as pessoas se identificarem, se transportarem. Sim. E a minha história com ela é muito rica nesses detalhes assim meio absurdos, assim. E como tirar Deus dessa equação? Sabe, no momento que todo mundo fala, não, você tem que namorar 1 ano, você tem que fazer uma viagem, você tem que não sei o quê. A gente se conhecia há 3 meses, cara. 3 meses quando a gente decidiu casar, tá? Mas assim, antes disso, antes disso, ela veio para o Brasil, olha que louco, cara. Ela veio para o Brasil ficar 1 semana. Porque ela era férias do curso que ela fazia de Fashion Marketing em Nova York.
Nessa semana, a gente se cruzou em São Paulo. Num jeito completamente assim aleatório também, cara. Eu fui para uma reunião, uma menina que eu conhecia na época trabalhava juntando marcas com pessoas, com investidores, tal, não sei o quê. Era amiga da Suzana e a Suzana estava passando a tarde com ela. Eu não... Até então, cara, eu sabia quem a Suzana era, porque a Suzana é super conhecida da sociedade paulistana, assim, já tinha visto ela em umas festas, mas assim, para mim era um calibre, era muita areia pro meu caminhãozinho, mas eu maloqueiro da MTV, os cabelos malucos, unha pintada, para mim ela era tipo assim, eu tinha até medo, assim, eu não sabia nem, eu não tenho roupa para sair com essa mulher, tá ligado? Aí, cheguei nessa reunião e eu lembro até hoje, velho, era um carro, ela tava num carro assim, meio uma picapezinha assim. Ela estava com o vidro abaixado e ela estava assim, sentada no banco da frente, com os 2 pés no painel, uma bota, ela é muito estilosa, minha mulher, né, velho? Uma bota de franja, assim, com shorts jeans curtinho e uma camiseta meio amarela pastel. Eu lembro perfeitamente, cara. Eu olhei e falei, meu, essa é a mulher mais estilosa que eu já vi na minha vida. Uau. Não é possível uma coisa dessa, cara. Aí... fui ali, falei com ela rapidamente, fiz a reunião, voltei, aí essa minha amiga que estava com ela, né? Eu já comecei, pô, você é muito minha amiga, né? Vamos ver se a gente fazer alguma coisa hoje à noite. Sim. Que eu me liguei que ela ia junto. Dito e feito. Saímos à noite, a Suzana foi, a gente ficou. E aí essa semana que ela estava no Brasil, faltavam uns 3 dias para ela ir embora. A gente ficou esses 3 dias grudado, colado, junto. A ponto de eu ir na casa dela. Uhum. Já chamar minha sogra, que é minha sogra hoje, disse 3 dias, velho. Pô, sogrona, tal, não sei o quê. E, ó, a gente dá risada dessa história. Sim. Mas aí, fato é que ela tinha que voltar para Nova York. Só que eu puxei ela e falei assim, ó, é o seguinte. Eu só quero te avisar uma coisa. Eu sou muito intenso, velho. Eu acho que isso é uma das características mais marcantes da minha personalidade. É a intensidade, assim, em cima do que eu quero. E de conseguir envolver as pessoas nisso. Sim. Eu cheguei para ela e falei assim, ó, é o seguinte, você vai voltar para Nova York e eu vou te dar 1 mês. Você vai ficar 1 mês lá, você vai fechar o seu curso, você vai entregar o seu apartamento. Eu não quero saber o que você vai fazer nesse mês e você nunca me pergunta o que eu fiz nesse mês. Você vai voltar daqui 1 mês e a gente vai ficar junto para sempre, a gente nunca mais vai se separar. Uau! E sério, mano. Eu tinha uns 22, acho 22, a gente casou com 24. Você já tava no limite já pra ser pai, ele já tava desesperado, tipo, mano. Deus, eu pedi com 16, irmão, tô com 22, cadê o filho? Já tinha passado, eu tinha pedido até 21, eu já tinha passado 1 ano e meio, tava já tava no tempo extra, overtime, cara. Cara, desesperado, né? Mano, Deus, será que não vai acontecer? Deus, mano, você tem 22, relaxa. Não, cara, mas Deus guardou, cara, perfeitamente, assim, muito cara. Bom. E foi exatamente o que aconteceu, velho. Eu vi que quando eu falei, ela deu um... Sabe quando a pessoa entende que vai ser tudo diferente a partir dali? É muito difícil isso acontecer, porque o relacionamento é uma coisa que você vai criando. Sim. Você não tem um momento, assim, a gente teve esse momento. E só com 3 dias que a gente se conhecia, assim, cara. 1 semana, né, mas na verdade, por aí. E deu esse momento de engolir, realizar que, ok, que as coisas não iam mais ser iguais a partir dali. Uau. Ela voltou, fez, e o que eu tinha proclamado ali aconteceu, só que aí eu fui encontrar ela na Europa, que ela viajou para Saint-Tropez, esse lugar que eu nunca nem, mano, sabe? Eu não sabia nem chegar, velho. Ela tá em Saint-Tropez, no barco, eu falei, eu vou, vai. Pé de Ilhabela, qual é que fica essa parada? Dá para ir de pedalinho? Dá para ir. Eu tô com um caiaque aqui, te encontro aí. Aí eu fui, a gente ficou 1 mês viajando, aí foi o tempo que deu esses 3 meses, aí eu cheguei para ela e falei assim, vamos ter um filho? E ela falou, vamos. Mano, é muito animal isso. Eu nunca ouvi de ninguém, tipo, meu pedido de casamento foi pedido um filho, tá ligado? Foi, velho. De tanto que eu queria a minha família, de tanto que eu queria ser pai, e de tão forte que foi o meu encontro com ela também, assim, sim, sabe? E eu agradeço a Deus, cara, e Deus, assim, sem dúvida nenhuma, porque eu tentei, velho, antes, e não deu certo nessas coisas que as mulheres fugiam, não sei o quê. Eu tinha essa vontade de ter um filho independente da família. Uhum. Isso aconteceu muito, assim. E eu tinha uma cabeça meio aberta em relação a isso. Não importa eu ter o filho, pode ter com uma amiga, a gente cria junto, tal, não sei o quê. Hoje, não prejudicando ou querendo falar mal de quem tem uma relação assim, porque que nem eu falei, velho, não existem regras. Sim. Eu estou falando da minha experiência. A minha experiência de vida hoje é que antes de você ter o filho, você tem que ter a base desse filho, sim, você tem que ter a sua parceira, você tem que ter a pessoa com quem você vai criar essa criança e essa família. Isso é muito importante.
E graças a Deus, Deus cuidou para que eu não tivesse dado certo antes. Aconteceu na hora certa, com a pessoa certa. E a partir daquele momento, irmão, respondendo agora diretamente a sua pergunta, eu era um cara muito egocêntrico. E, cara, não tenho vergonha nem problema nenhum de falar isso, porque quando você é moleque, você é jovem, você está lutando dentro de um mercado que você, na verdade, um mercado que está pronto para te cuspir, que tem tudo para não dar certo, que era eu entrando na televisão e correndo atrás dos sonhos que eu queria, você tem que ter essa banca, você tem que acreditar em você. Você tem que saber que você vai vestir uma roupa todo dia, que é uma roupa à prova de qualquer coisa que possa te derrubar. E, muitas vezes, essa roupa ela vem na forma de confiança, de egocentrismo, de você cuidar do seu, focar na sua carreira. Eu era muito preocupado em fazer as coisas darem certo para mim, porque eu sabia onde eu queria chegar, eu tinha todos os meus objetivos já bem claros para mim. E no início da corrida, velho, é aquela hora que os carros todos saem, entendeu? Os carros estão todos saindo ali, aquele um pega para cá, para lá, outro fecha, faz o quê? Depois que a corrida se estabelece, tudo bem. Mas na hora da largada, querendo garantir posição, né? É aquela cotovelada para cá, para lá, para lá. E eu estava nessa. Eu queria fazer minha marca, eu queria ser relevante dentro do meu mercado e do meu trabalho. Então, eu não tinha foco para nenhuma outra coisa. Aí muita gente já me fala assim, pô, mas então não era hora de você ter um filho, né? E aí eu falo, não, pelo contrário, cara. Pelo contrário. Eu sou defensor de filho, cara. Eu sou defensor de família, da estrutura familiar sempre, cara. Eu até brinco, eu falo assim, meu filho é que nem pizza, velho. A hora que chega, sempre chega bem, mano. Ninguém reclama, velho. Ninguém reclama, irmão. E é universal, né? Pode ser em qualquer lugar do mundo. Pô, tá ótimo, velho. Sim. Porque eu, de fato, acredito que a responsabilidade da paternidade, e aí eu digo aquele primeiro momento, sabe, irmão? Quando é um bebezinho, assim, um mini ser humano, 100% dependente de você. E a gente sabe que a raça humana é a única raça que nasce completamente helpless, vulnerável ao extremo. Se não tem o cuidado, se não tem o carinho, morre, não sobrevive. Né? Os outros animais, eles meio que já nascem, já saem andando, já começa a comer, já mama, já vai para o mar. O ser humano não faz nada disso. É uma fragilidade, é a maior fragilidade dentro da natureza. Muito bom. E então, esse momento especificamente é o momento que te torna homem. Você pode estar focado no seu trabalho, você pode estar achando que você tem que resolver isso, tem que resolver aquilo antes de ser pai. Só que eu garanto que no momento que você entende essa responsabilidade, todo o resto vai funcionar, porque você vai virar um cara muito mais forte, você vai virar um cara mais focado, você vai virar um cara mais determinado, você vai virar um cara que tem empatia. E aí você vai entender que aquela cotovelada que se dava no começo da corrida, o egocentrismo, ele não vai te levar longe, ele vai te levar numa corrida de 100 metros. Mas ninguém vai chegar no final da corrida dando cotovelada sozinho e sendo egocêntrico. Ninguém. Só que isso é uma coisa que eu falei. Hoje eu olho para trás e eu analiso. Na época eu senti. Era o que eu sentia. Eu não sabia pôr em palavras, mas no momento que eu tive o Romeu e a forma que o Romeu nasceu, que não foi um parto tranquilo, eu falo claramente. Assim, eu fui dormir um moleque e acordei um homem. E já tendo que tomar decisões muito sérias relacionadas à vida de outra pessoa e à vida da pessoa que eu mais amo no mundo. Não tem como você continuar sendo uma pessoa egoísta, não tem como você continuar sendo uma pessoa autocentrada, não tem como, cara. Até tem, né? Tem gente para fazer qualquer merda hoje em dia, mas se você tem se você tem pai de verdade, né? Um pai não. Exato. Se você tem os princípios básicos e mínimos de honra, de ética humana, aí eu falando de masculinidade mesmo, sabe? De ser um provedor, de ser um cara que cuida, de ser um cara que sabe o seu lugar, a sua importância, ser um modelo, ser um exemplo e prover e cuidar, não tem como você não mudar naquele momento que você pega aquele bebezinho 100% dependente de você, sua esposa ali do lado, não esposa, enfim, a mãe do seu filho ali naquele momento onde ela fez o dela, cara. Mulheres são leoas, cara. Parto é uma coisa
parto é uma coisa transcendental, assim, uma coisa que une a gente, assim. E, pô, você falou uma coisa que também que blow my mind, cara, quando você falou assim que é o que mais nos aproxima de Deus, Sim. porque fazemos a nossa imagem e semelhança, Sim. a criança e o filho, e é realmente um poder divino de você criar uma vida, cara. Deus nos deu a oportunidade de criar uma vida, só que para nós não depende nada da gente, cara. Sim. Durante a gestação, a gente é um móvel de apoio, cara. A gente está ali só para, se precisar dar uma ajuda, estamos aqui, beleza, quem faz todo o trabalho é a mulher. É. Então, no momento que nasce, agora deixa eu entrar Agora em é campo, comigo, cara. é. Agora deixa comigo, irmão. Agora é minha vez, cara. Agora eu vou cuidar de todo mundo. Inclusive da minha mulher, inclusive da mãe do meu filho, que já fez a parte dela incrivelmente, de uma forma que nós homens nunca conseguiríamos. E cabe a nós honrarmos o poder da mulher sempre, cara, sempre. O poder do parto é demais, velho. Eu já falei isso várias vezes, assim, se eu pudesse escolher uma coisa para sentir uma vez na vida que seja impossível, é a sensação de gerar uma vida dentro de si. Deve ser uma Uau, eu coisa achei que você ia muito louca. falar a sensação da dor do parto. Eu falei, como Não, assim, mano? gerar uma vida dentro de si, irmão. Cara, Imagina deve ser isso. insano. Imagina você sentir que dentro de você tem outro coração, dentro de você tem uma vida sendo feita, cara. É. Nossa, não é à toa que as mulheres ficam, né, com uma energia, com uma luz, assim, deve ser uma coisa muito forte. Cara. Deve ser uma coisa muito Mano, eu forte. acho animal a sensibilidade que você tem pra paternidade, cara. Eu acho inspirador. A palavra certa é essa. Eu queria te fazer um pedido, mano. Se você pudesse deixar uma frase pra cada filho seu, Ave, mano, isso é muito difícil. qual frase? Imagina que você pudesse deixar uma frase como sendo legado pra eles. O que você queria deixar pra cada um? Meu Deus do céu, isso é muito difícil, cara. Deixa eu ver. Sua vez de me botar numa saia justa agora. Pode ser um conselho, não precisa ser uma frase toda Cara, bonitinha, vai, mas um Pro conselho. Romeu, não, assim, pro Romeu, eu só agradeceria. Eu só agradeceria, cara. O mundo é um lugar melhor porque ele está aqui. Ele e todos os autistas e todas as pessoas que têm qualquer forma de... que fazem parte de algum espectro, que tem qualquer tipo de diversidade. Cara, se só existisse a cor verde no mundo, o mundo seria um lugar muito sem graça. Sim. O mundo ia ser um lugar limitador, ia ser um lugar opaco, ia ser um lugar sem evolução, ia ser um lugar monótono, ia ser um lugar destinado a nada, a morrer. A diversidade traz todas as cores. Nós somos seres diversos. A nossa diferença é o que faz a gente evoluir, é o que faz a gente entender, é o que faz a gente mudar os nossos princípios, é o que faz a gente virar as nossas chaves que estão lá tão estabelecidas há tantos anos. Pô, mas como assim? Peraí, existe outra forma de pensar? Existe outra forma de agir? Não é, a minha não é a única? Então a dele é pior. Não, não é pior. É igual, só é diferente. Não, então peraí, então eu preciso entender que mundo é esse. Aí você vai desbravando mundos ao seu redor que existem. Irmão, existem. As pessoas que acham que são soberanas ou que qualquer espectro, transtorno, deficiência que tem ao seu redor é menor, não sacaram a vida ainda, cara. Sim. Não perceberam ainda. Eu vi uma analogia, é um ditado, eu acho, né? Oriental, que eu achei animal. Que eles dizem o seguinte: no final de todo jogo de xadrez, independente se é o peão ou o rei, as peças voltam para a mesma caixinha. Volta tudo para a mesma caixa. E eu pô. falei, mano, é isso. Exatamente. Porque cada um tem as suas características, né? Mas Mas são todos no mesmo tabuleiro. É. E o jogo só funciona quando estão todos em suas posições, todos dando conta da sua função, cara. Sim. Então, cara, o Romeu agradeceria demais. Eu acho que o mundo é um lugar melhor com ele. E falaria para ele que, cara, ele não tem limitação alguma. Alguma. Ele é uma luz na vida de todos. Ele se qualquer um algum dia quiser botar ele para baixo, ou quiser dar a entender que ele é incapaz de alguma coisa, ou que ele é inferior em qualquer aspecto, é para ele entender que isso é só comprovação do quão superior ele é. Porque, como a gente estava falando, o que é diferente às vezes causa uma certa recusa, causa uma dificuldade de aceitação. E o Romeu é diferente, só que ele é 1000 vezes melhor que nós, irmão. Ele é muito Uau. melhor. A gente fala tanto do amor
Cristo, né? E eu não, cara, titubeio em dizer que se tem um amor no mundo que se assemelha ao amor de Cristo, é o amor dos autistas. Uau. Porque é um amor, velho, É puro. É puro, cara. É um amor que sai do coração assim, ó. Ele não pensa, será que eu vou falar isso? Será que vai acontecer aquilo? Será que eu vou me resguardar? Será que eu vou ter vergonha? Será que eu vou ter medo? Será que a outra pessoa vai entender? Ele não está nem aí, cara. Ele não está nem aí. Tipo assim, a gente vai pegar pegar um carro no manobrista. Ele fala com todo mundo, cara. Ele fala não sei o que com o manobrista. Ah, obrigado de trazer meu carro. Ele fala, ah, obrigado você, tal, não sei o que. Aí ele para, olha pro cara e fala assim, eu te amo. Os caras ficam meio desconcertados assim, cara. É um amor, irmão. Assim, é o amor mais forte e mais puro que a gente tem na Terra. Por isso que eu falo, é o amor que mais se assemelha ao amor de Cristo, assim, sem dúvida nenhuma. Óbvio que tem todas as características do autismo, e uma das características é que os sentimentos são muito intensos. Da mesma forma que ele sente esse amor desmedido... Sem filtro. Acho que talvez sem filtro seja uma boa... Cara, pensa uma fonte assim, sabe, tipo aqueles geyser, assim, né, que sai da terra. Pensa uma fonte pura de amor saindo assim. Agora pensa que essa fonte de amor virou uma pessoa. É meu filho, cara, juro. Mas eu falei, com as características do autismo, também quando ele sente medo, quando ele sente angústia, quando ele sente raiva, também vem sem filtro, vem com força total. Essa é uma das características do autismo. Então, só para as pessoas entenderem que não é um mundo cor-de-rosa, não é um castelo da Disney constantemente. O amor, mas depende muito dos pais, né? Depende muito da paciência, do carinho, da dedicação que você tem. Então, a gente vive tranquilamente, assim, cara, sei lá, não sei nem quantificar, mas 90%, 85% do tempo com a versão amor, assim. Já passamos épocas que essa versão amor era muito pequena, porque a gente não sabia lidar ainda, a gente também estava aprendendo, não tinha um Marcos Mion para falar sobre autismo de uma forma tão acessível em nenhum lugar. Então, a gente foi aprendendo muito na base do erro e do acerto, né? Então, a gente já tivemos todas as épocas, todos os tipos. Hoje em dia é isso, cara. Então, eu agradeço muito, cara. Eu agradeço o Romeu demais por ter me dado a honra de ser pai dele, por ter me dado a honra de poder conviver com uma pessoa que exige que você seja a sua melhor versão 24 horas por dia, cara. Nunca seria o cara que eu sou. Eu não sei quem eu seria, irmão. Eu acho que eu não seria um babaca, porque eu tenho uma criação muito legal dos meus pais. Sim. Então, eu já sempre tive... carinho, sempre fui aberto para o terceiro, sabe, tanto para o terceiro setor quanto para instituições, para todo tipo de você é um idealista, né, mano? Sempre você tive. Sempre tem que estar envolvido com algo que... Sempre. Então eu não seria um babaca, mas eu com certeza não teria realizado e cumprido metade das coisas que eu fiz até hoje se eu não tivesse tido o Romeu. Nossa, mas não teria nada, velho, nada. Então muita gente às vezes fala, pô, admiro muito você, admiro muito tudo que você construiu, que você conquistou, não sei o quê. Então você tem que admirar meu filho, então você tem que admirar os autistas. Então você tem que abrir a sua porta para o autismo, para a diversidade. Porque se você gosta do meu caminho, e você acha que pode ser um caminho para você, começa a abraçar as pessoas diferentes a você. Muito bom. Uau, muito bom. E pro... Doninha. Isso, vamos lá. Cara, a Doninha, eu falo, pra Doninha assim, o mundo é seu, cara. O mundo é seu. Ela é... unstoppable, cara, é determinada, é empoderada, cara, eu tenho muito orgulho, assim, muito orgulho dela, assim, cara, ela é a que eu acho que mais se assemelha a mim na questão da determinação, da garra, da vontade, da superação, da autoconsciência, do autorreconhecimento, sabe, ela é cara, ela é muito... eu chamo ela de advogada desde que ela tem uns 5, 6 anos de idade, porque ela convence todo mundo a fazer tudo o que ela quer, cara. Então, eu falo para ela, eu falo assim, ela vai fazer o que ela quiser no mundo, cara. Na vida, o que ela quiser, ela vai conseguir, eu não tenho dúvida. E a única coisa que eu falo para ela que eu falo sempre, eu falo assim, vai. Na hora que ela nasceu, todos os meus filhos, eu acompanhei o parto, estava ali, peguei no momento que eles saíram, cortei o cordão, e falei uma frase no ouvido de cada um, que eu queria que fosse a primeira frase que eles ouvissem no momento que eles estivessem aqui.
E essa frase que eu falei para eles, para os 3, foi: bem-vindo, eu estou te dando esse mundo de presente. Agora vai lá. Uau. E take. Foi o que eu falei em inglês, né? Sim. Então, go and take it. Vai e aproveita, e pega esse mundo, que esse mundo é seu. E ela, eu acho que já enraizou ali naquele momento, irmão, porque foi, cara, ela tem uma trajetória assim de tipo, correr atrás dos sonhos, cara, tanto que ela tem hoje 12 anos, e aí quando ela faz as coisinhas dela, tal, ela assina Girl Boss. Sério, mano? Sério, quando você fala assim, o que você quer fazer? Ela fala assim, eu quero ser atriz, por uma influência minha, né? Eu quero ser atriz ou CEO de uma mega empresa, assim. Uau, então, ou seja, eu falei, ela já está no tá caminho. encaminhada, irmão. Sim. Ela está encaminhada. E eu deixei esse livro, o Pai de Menina, que está aqui na mesa, para ela, que é um livro que ela me motivou a escrever 100% da minha relação com ela. E é isso, cara. Eu tenho muito, muito orgulho dela. E o que eu falo para ela é fazer uma frase, é a mesma frase que eu falei para ela quando ela nasceu, cara. E que ela vai poder fazer o que ela quiser, cara. Unstoppable, determinada, empoderada. Ela é cabulosa. Incrível. E Stefano. O Tefo, cara. O Tefo, ele é muito louco isso, cara. Meus filhos, cada um pegou uma característica minha e potencializou a milésima potência. É muito louco isso, cara. Se olhar para o seu filho e se enxergar, é uma coisa... É uma coisa indescritível, assim. Dá uma honra muito... Eu sinto uma honra muito grande, sabe? Quando eu vejo muito do Romeu em mim, quando eu vejo da Donatella, mas cada um tem uma característica diferente. E o Stefano tem a arte. O Stefano é um artista milhões de vezes melhor do que eu, irmão. Ele está pronto, ele veio pronto, assim, muito mais engraçado, muito mais sagaz, muito mais talentoso, canta muito melhor, toca tudo quanto é instrumento de ouvido, de olhar, tem ideia para roteiro, quer editar, cara, eu falo assim, eu só não vou atrapalhar o caminho dele. Eu só vou sair da frente, eu só vou dar Ele já está pronto para ser o CEO da Mionzeira lá. Como é que é o nome da tua... Mionzeira Entertainment. Mionzeira Entertainment. Não, a Doninha vai ser a CEO e ele vai ser o talento número 1, cara. Boa. Então, cara, a frase que eu diria para ele é para ele confiar mais nele, cara. Porque um talento desse tamanho, ele é difícil de manusear, ele é difícil de coordenar. E... claramente, já dá para ver, assim, quando você se destaca em alguma coisa, sabe disso muito bem, não vai faltar gente para te pôr para baixo, não vai faltar gente para falar que você está viajando, para falar que não é tudo isso, e a gente já vê isso no dia a dia. Sim. Então, nunca ouça essas pessoas, nunca. Porque da mesma forma que eu falei para o Romeu que isso tem que ser... eu falei para o Romeu que era a comprovação do quão especial ele era, isso tem que ser a comprovação para o Stefano do quão talentoso ele é. Porque, se ele quiser, se ele focar, irmão, nada vai parar ele. Nada vai parar ele. Assim, 1 milhão de vezes mais talentoso do que eu. Então, a única coisa que eu falaria para ele é confiar no dom que Deus deu para ele. E trabalhar um pouco, porque ele é preguiçoso demais, mano. Preguiçoso demais, velho. Deve ser o lado artístico dele, um pouco mais introspectivo. Muito preguiçoso. Faz suas aulas, moleque. Estuda, moleque. Muito bom. No início da corrida, você é sensacional. Todo mundo fala que ele é virtuoso, né? Porque ele começou a tocar piano, porque a Donatella fazia aula, e ele ficava parado ali assistindo a aula dela. Ela saía, ele sentava e tocava tudo que ela tinha aprendido, velho. Eu tomei um susto quando eu vi, cara. Aí eu falei assim, você tá fazendo aula junto com a Dô? Ele falou assim, não, espera ela acabar, e aí eu toco a música que ela estava tocando. Eu falei, o quê? Eu falei, não é possível, velho. Isso ele fez sozinho. O canto eu saquei e investi desde cedo. Mas o dom para o instrumento é uma coisa que veio. Que veio naturalmente, assim, cara. Então, ele é muito fora da curva nesse sentido, cara. Só que eu falo para ele, agora ele é virtuoso, ele é uma criança prodígio, mas daqui a um tempo, todo mundo estudou, galera da idade dele, e ele vai ser só mais um. Então, para ele continuar sendo esse virtuoso, essa pessoa prodígio que chama atenção, ele tem que estudar, porque ele já ganhou um empurrão para sair lá na frente na corrida, entendeu? Tem uma frase que eu amo sobre preparo, que é do Arquilo, que ele diz o seguinte, a gente nunca sobe ao nível das nossas expectativas, a gente sempre desce ao nível do nosso preparo. Putz, mano, é isso. Então, acho que é isso. Mano. Agora, Mion, falando sobre esse meio artístico, você acredita que existe um vazio existencial numa galera aí que está
influenciando a nossa geração? Você acha que a galera artística... Quantas horas nós vamos ter? Porque, cara, a gente já viu várias vozes na nossa geração. É muito difícil, mano. Que... Sabe por quê? Existem situações profissionais que parecem fáceis. Essas normalmente atraem o desejo popular. Então, durante uma época, assim, antes das redes sociais, todo mundo queria ter um programa de TV. Que parece uma coisa super fácil, cara. Você só chega lá, eu consigo fazer um programa de entrevista, eu consigo fazer um programa de auditório, eu consigo fazer uma novela, é fácil. É só chegar lá, vai estar tudo pronto, você só tem que dar o texto. Então, eu lembro um tempo atrás, as pessoas falavam, eu quero ser artista. Aí, depois de um tempo, veio essa nova geração, começa, eu quero ser youtuber, porque parece fácil pra caramba. Sim. É só abrir sua câmera e começar a falar. Agora, eu quero ser influenciador. É só mostrar meu dia a dia, mostrar as coisas que eu gosto, que as pessoas vão consumir, vão ir atrás para querer igual. Parece fácil, mano. Parece simples. Parece uma forma muito rápida e direta de ganhar dinheiro. E, de fato, para algumas pessoas, cai um raio aqui e ali, e até é. Mas, uma hora, essa bolha estoura. E sobram só os que são de verdade. Sobram só os que são bons mesmo, ou os que se prepararam para estar lá. No momento onde tudo está ainda parecendo fácil, é muito louco, cara, porque você vê médico, você vê cara que trabalha com bolsa, advogado, querendo ser influencer, querendo dividir a sua vida, o seu dia a dia. Não são artistas, não são pessoas que, sabe, que têm uma, sei lá... Que não tem um poder de fala, de influenciar através da arte. Tudo bem, você pode falar assim, o médico ele é muito importante, muito mais que um artista, óbvio. Mas o médico pode ser influente e ele pode ser relevante dentro do meio dele. Ele não precisa fazer dancinha, ele não precisa botar filtro, ele não precisa... Porque aí começa a entrar nessa questão de, parece fácil, então eu quero fazer parte desse movimento, e você perde a sua essência. Então, o vazio vem de pessoas que não têm essência, das pessoas que querem as coisas muito fáceis, querem as coisas agora. Acho que vai ser muito simples fazer isso, começar a ganhar dinheiro e virar uma pessoa famosa. E não é, cara. Você pega o YouTube hoje, que já passou a bolha, estourou, quantos Whindersson Nunes tem, cara? Tinha uma época que tinha 300. Por dia, né? Todos os dias 300 novos Whindersson. Então, aí uma hora a bolha estoura. Agora a gente está nessa bolha do influenciador. Mas uma coisa que eu falo, cara, não é eu não quero tirar o sonho de ninguém. Eu só quero que as pessoas façam da forma correta. Eu quero que as pessoas entendam que, antes de você ser influenciador, você tem que ser relevante. Você só vai conseguir influenciar alguém se você tiver relevância. Muito bom. E você só vai ter relevância se você for de verdade. Se você for verdadeiro com quem você é, com seus princípios, com o que você acredita. E aí que entra toda a questão das pessoas que não são e querem ser, querem vestir uma capa, querem vestir uma máscara diferente para ganhar like, ser movido através do like, ser movido através disso. E, na verdade, não são relevantes no que fazem, ou perdem a sua relevância, como os casos que eu falei. Tem excelentes profissionais em várias áreas que perdem a relevância por um oba-oba de querer ganhar like. E aí perde a essência. Fica raso, fica feio, fica desnecessário. Então, o caminho é simples. Seja verdadeiro com o que você posta, com o que você fala, tem que ser de acordo com a sua vida. Não adianta você pintar um quadro que é colorido demais, que é bonito demais, não adianta, ninguém mais compra isso. Tem que ser de verdade. No momento que é de verdade, você pode se tornar relevante para as pessoas ao seu redor, para as pessoas que pensam como você, que vivem a sua vida, que não a sua vida, mas que vivem o mesmo meio que você, têm os mesmos gostos e tal. Depois que você se tornar relevante, aí sim, você de fato pode ser um influenciador. As pessoas querem chegar direto na vaga do influenciador. E o exercício para saber quem é que chegou lá é muito simples. Se amanhã acabassem todas as redes sociais, quem que ainda ia chegar em você? Uau, muito bom. Quem? Chegaria a quem? Muito bom. Está escrevendo livro,
quem está palestrando, quem está com poder de voz num palco, quem tem os verdadeiros artistas, os artífices da arte, teatro, cinema, televisão. Essas são as pessoas que continuariam chegando, que chegavam na época da revista, né? Na época que sempre chegavam até você. Nem existe mais revista, mesmo tirando a revista. A partir de agora, se amanhã não tivesse mais nenhuma rede social, você ia ouvir de quem ainda? Essas são as pessoas de verdade. Esses são os influenciadores. Uau, muito bom. Muito bom, mano. Eu acho que você acha que é uma bolha ou a gente nem viu ainda o que isso vai dar? Porque o YouTube veio, aí depois veio o Instagram, TikTok. Eu tenho a impressão de que a gente nem viu ainda, mano. Eu o acho ápice. Também. Não, acho que não. E me preocupa porque a gente vê no meio dessa galera, geração TikTok, vamos botar entre aspas, né? Eu tô vendo as crianças querendo ser tão parecidas o tempo inteiro com quem elas têm como referência que eu acho que uma das coisas que mais está sendo sabotada é a identidade, como você falou, né? Muito. Então tá todo mundo querendo ser igual a todo mundo e Por isso que meus filhos não têm rede social, porque eu não quero que eles sejam criados pelo algoritmo. Porque senão você perde, você se entrega a função de criar o seu filho para um algoritmo. E não você como pai, ali determinando, incentivando ele para o que é legal, para o que faz sentido para você como pai. E o algoritmo é uma máquina feroz, cara. É uma máquina feroz. Então tem que tomar muito cuidado. E sim, eu acredito que a gente nem viu ainda onde essa história vai parar. Com certeza não. Mas tem uma coisa, cara, que é importante. No momento que a gente disseminou o poder de comunicação de grandes empresas, emissoras, para o indivíduo, para o individual, onde qualquer um pode abrir uma câmera e começar a transmitir, a gente abriu, na verdade, uma caixa de Pandora. Assim. E eu faço uma comparação muito simples e direta. E que tem a ver com o que você falou, das pessoas que estão perdendo identidade, pessoas rasas, etc. Quando você tem que criar uma coisa na televisão, e aí eu nem falo hoje em dia, para não parecer, porque hoje em dia, obviamente, eu tenho uma estrutura muito grande, mas na época da MTV, quando eu fazia os piores clipes do mundo, Sim. nada mais cara, do que o YouTube antes do YouTube. Sim. Abria uma câmera, eu botava um clipe, uma imagem. Bom, hoje em dia tem o tal do React, que é uma coisa que bomba. Sim. Felipe Neto tem milhões de visualizações fazendo React. Ele mesmo fala, meu, isso aqui, quem me ensinou a fazer foi o Mion, no piores clipes do mundo. Sim. Virou React depois, mas foi um insight que eu tive um dia brincando com os meus amigos e eu comecei a fazer na TV. Só que tinha o diretor, tinha o editor, tinha a direção artística da emissora para dar ok, tinha o departamento comercial para dar ok, e aí então o negócio ia para o ar. Ou seja, você passa por uma série de aprovações em cima do que você faz, que nada mais, essas aprovações nada mais são do que formas de fortalecer o seu conteúdo, formas de fortalecer a sua criatividade. Um moleque que abre a câmera no quarto, fala o que quer e sobe direto, sem uma opinião, sem alguém para dar um crivo, cara, é raso. Além de muitas vezes poder ser agressivo, poder ser bem errado. Então, tem uma diferença muito grande entre quem teve acesso à máquina de comunicação no momento da disseminação, para quem tem acesso à máquina de comunicação dentro das empresas, conglomerados, estruturas sólidas. Porque, eu dou um exemplo do Legendários, um pouco depois, na Record. Eu tinha um diretor, que é meu irmão, cara, eu passei a amar esse cara, de tanto problema e trabalho que ele me deu, cara. Porque foi uma época que eu pedi um diretor, porque eu comecei o programa, eu era o apresentador, o diretor, o roteiro, era tudo. E foi bem quando o Stefano nasceu. E o primeiro ano de vida do Stefano, cara, se eu dei 2 banhos nele, foi muito, cara. Porque eu estava tentando imprimir e consolidar o Legendários. É uma culpa que eu levo para sempre, essa não vai ter como apagar. Até o dia que eu falei, não aguento mais, eu estou me perdendo de mim, eu estou quebrando, crumbling, eu estou quebrando, eu preciso de um diretor, porque eu preciso ficar com meu filho. E aí colocaram o Cezinha. E o Cezinha era um cara que a primeira coisa que ele falou para mim foi, eu não entendo nada de humor. E era um programa muito baseado em humor. Sim. Eu falei, isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Vamos ver o que vai ser na prática. Na prática começou muito ruim, porque tudo que eu fazia, ele olhava e falava, tem a menor graça, cara. Eu achava ele ousado e corajoso pra caramba. Como esse cara fala assim comigo? Sabe aquele bom? Como esse cara fala assim comigo, cara? E aí eu
eu entendi que eu tinha que aceitar o que ele estava falando, eu pedi o diretor, e eu senti que tinha alguma coisa ali. Sim. Porque eu sempre tive a noção, e é raro disso acontecer, mas é muito importante você manter próximo alguém que discorda de você, alguém que coloca em dúvida, te desafia, que te provoca, que coloca em dúvida o seu talento, que é tão enaltecido por todo mundo. É muito importante isso. E aí eu ficava louco, cara. Aí juntava de novo os redatores. Esse cara não entende nada, você não entende nada, pô, não entende nada. Falei, mas vamos fazer de novo, cara. Muda essa piada, muda isso aqui, vamos isso aqui, vamos criar. Blá, blá. E fazia até ele rir. E aí eu entendi, velho, que se ele estava rindo, se eu colocasse no ar, quer dizer que todo mundo ia rir, cara. Sim. Porque eu e os redatores, os malucos, rindo, ele, que não gostava de humor e não tinha experiência, rindo. Pô, agora tem um produto que pode falar com a massa, pode falar com todo mundo. Pode não ser, para alguns, a melhor piada do mundo, mas foi ok, passou. Ao invés de ser só uma coisa que causa estranhamento. Sim. Então, esse processo muito bom. Me amadureceu demais. Eu estou vivendo isso aqui na América, por exemplo. A dificuldade que a gente tem de ministrar para um brasileiro imigrante na América é que parte da comunidade aqui perdeu um pouco desse fogo que é tão comum no Brasil. Então, aqui está sendo uma escola, porque, cara, um encontro aqui que é completamente incendiário, você está pronto para ministrar em qualquer lugar do mundo, entende? Exatamente. Então, o crivo aumenta, né? Isso vai te desafiando. É tipo, se o Cezinha riu, irmão, o Brasil vai rir, né? É tipo... isso. Mas isso te dá o quê, mano? Estofo, cara. Isso te dá casca. Muito bom. Que dá o quê? Te dá profundidade. Que resulta no quê? No seu conteúdo não ser raso. Sim. Então, a gente volta para sua pergunta. Pô, essa galera, influenciadores, tão rasos, estão perdendo a essência? Tão, porque muitas vezes eles só querem surfar na onda e não querem fazer o trabalho, entendeu? Então, eu já dei algumas palestras assim, para a galera criativa que está começando a trabalhar com redes sociais. Eu falo, antes de subir seu conteúdo, divide com alguém que não tem nada a ver com você. Mostra para sua avó, mostra para sua mãe, mostra para um tio, mostra para mostra para outra pessoa e pede para ele dar opinião. Não sobe direto. Pode ter certeza, cara, que seja qual for o feedback que vier, por mais que seja difícil ouvir, porque às vezes é muito difícil ouvir um feedback negativo, né? Por mais que seja difícil, ele vai te enaltecer, ele vai te fortalecer e vai fazer seu conteúdo ficar melhor, cara. Então, essa experiência que eu tive na TV aberta, eu trago para as redes sociais. Eu trago para... Hoje, a Mionzeira Entertainment, que nada mais é do que uma geradora de conteúdo para todas as redes sociais, ela é baseada nisso. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, são pessoas que me desafiam constantemente. São pessoas que eu já... Não existe mais a hierarquia eu sou o chefe e todo mundo reporta até mim. Não, até porque com a Netflix eu aprendi uma outra forma de trabalhar também. Então essas pessoas constantemente me questionam. E eu quero que elas me questionem. Isso me faz, cara, evoluir demais. Eu tenho que argumentar, raciocinar, explicar e convencer pessoas que têm densidade de talento. São pessoas que eu escolhi para estarem comigo porque elas são talentosas, elas têm uma densidade de talento alta, elas têm autorização para me dar esse feedback, assim como elas eu para elas. Conquistaram o direito de ser ouvido, né? Total. Então eles conquistaram. Então eu não posso, de forma alguma, não querer que essas pessoas falem. Elas têm que falar. Então é um jogo que me torna muito... É um exercício mental, cara. É como se o meu cérebro fosse para academia todo dia, cara. Sim. Eu tenho que convencer essa galera, eu tenho que achar uma outra forma de trabalhar. Mano, você tem que se rodear de pessoas não vão só aplaudir, cara. Eu acabei de... Só para terminar, isso é em todas as circunstâncias. Sim. Se você é um moleque fazendo um conteúdo, se você é uma menina querendo fazer uma coisa de maquiagem, coisa de compras, grava o vídeo e não pega só a opinião do editor. Mostra para o seu irmão que só gosta de videogame, mostra para o seu pai que acha isso uma babaquice, vê o que ele fala e depois adapta. E aí volta, você tem a risada do César, você tem a risada de todo mundo, você tem seu conteúdo vai ser bom, cara. Sim, muito bom. Eu acabei de ministrar um mês inteiro sobre grandeza e uma coisa que tem me desafiado muito é justamente o fato de andar com pessoas que despertaram para a grandeza em áreas que eu ainda não despertei. Exato. Então, o primeiro momento isso causa um choque, mas no segundo momento te desafia a começar a romper. Então, eu converso com pessoas de diferentes plataformas, porque isso me ajuda demais. Então, eu converso com um amigo, por exemplo, que ele tem uma visão de negócio e de business que é
fora da curva. Então a gente estava conversando, perdão, a gente estava conversando esses dias sobre economia compartilhada. Ele ama o conceito de economia compartilhada. E aí ele falou, cara, eu utilizo no meu business, tudo que eu faço é através de economia compartilhada e tal. E aí eu comecei a pensar como eu posso aplicar isso dentro daquilo que a gente está construindo aqui. Então, espaço multiuso, uma logística de mobilidade maior. E aí eu sento para ouvir um cara que, sei lá, esses dias eu estava tomando café e conversando com um cara do mercado de agronegócio. Mas a forma como ele entende de agronegócio, de plantação, eu falei, mano, isso daqui eu posso utilizar na minha jornada de fé em relação à semeadura. Então, andar com pessoas que desafiam a gente, despertam essa grandeza na gente, é o que leva a gente para o próximo passo, né? E que querem nosso bem, né? Porque você também, às vezes, colocar uma pessoa nessa situação, essa pessoa pode te destruir, né? Então, você tem que... Por isso que eu falei a densidade de talento. São pessoas que eu sei quem são, que eu trouxe para dentro, eu trouxe perto, que nem você. É teu amigo, você sabe e tal. E tem aquela outra máxima, né, irmão, que é o seguinte, se você é a pessoa mais bem-sucedida, mais inteligente dos seus amigos e do meio que você anda... Você é o teu limite. Muda de meio, cara. Muda de amigos. Muito bom. Mion, olha só, eu tenho 5 minutos para a gente finalizar. Eu queria que a gente falasse bem rápido sobre algumas coisas. Pode ser? Pode. Seguinte, você já pensou em desistir? Desistir? Em qualquer área. Nunca. Nunca pensou? Mas nunca. E qual que é a chave para o cara ter essa firmeza, mano? Porque desistir talvez seja um dos maiores desafios da nossa geração. Procrastinação, pessoas desistindo de sonhos, ansiedade, depressão, gente querendo desistir de tudo. Digo, eu nunca pensei em desistir de absolutamente nada. Pelo contrário, tudo que eu faço para ser o melhor. Mesmo se eu for, agora eu quero treinar, eu falei assim, eu quero viver que nem um bodybuilder. Eu vou fazer um negócio. Eu sou um cara que acredita na intensidade das experiências da sua vida e no momento que você entende que que fracassar nada mais é do que um degrau e do que um aprendizado, você não tem por que desistir. Não tem por que desistir. Se você tem medo se você não entende que é um processo longo, aí alguns degraus podem fazer você querer desistir. Mas no momento que você entende que esse degrau nada mais é do que apenas um obstáculo, do que um aprendizado... Sim, faz parte. Pô, é para você colocar na mochila e seguir adiante, entendeu? Então, eu nunca pensei em desistir. Eu acho que a autorresponsabilidade é uma marca tua, né? E eu falo assim, e aí você perguntou qual a chave. A chave, para mim, é que nem sempre foi a chave. Mas hoje, para mim, e há muitos, a maior parte da minha vida, a chave é o legado. Eu sou muito movido por essa palavra. Cara, eu tenho que honrar o oxigênio que eu gasto nesse planeta, entendeu? Eu tenho que honrar a minha vinda para cá. Eu tenho que honrar o que Deus planejou para mim, o que Deus espera de mim. E eu tenho que honrar meus filhos, cara. O legado, para mim, é a coisa mais importante. É o que me faz seguir que nem um trator constantemente, aconteça o que acontecer. Sempre. Eu quero que meus filhos lembrem de mim, quando eu não estiver mais aqui, através das coisas que eu deixei. E não só de histórias que eles podem contar, mas de coisas físicas, palpáveis, um legado construído. As leis que eu consegui fazer serem sancionadas no Brasil, sabe, a arte, os livros, os programas, a criatividade, as centenas e centenas de pessoas que eu ajudei diretamente, as vidas que eu mudei, que eu toquei. Eu preciso que eles sintam esse orgulho de mim. Eu preciso que eles tenham um legado para servir de base da vida deles. Muito bom, muito bom. Eu acho que isso tem muito a ver, cara. Eu vejo essa característica de você de autorresponsabilidade. Irmão, o pai que eu vou ser depende de mim. Sim. O corpo que eu vou ter depende de mim. Sim. O sucesso que eu vou ter depende de mim. Eu compartilhei, eu acho até que você estava nesse dia, uma história do Mike Tyson que eu achei animal. Um repórter foi perguntar para ele se era verdade que ele corria às 6 da manhã. Aí ele falou, não, mano, não é verdade. Às 4 da manhã eu acordo para correr. Às 6 da manhã eu estou terminando a corrida. E se eu souber que algum adversário meu está correndo às 4, eu vou acordar às 3. Se eu souber que tem alguém correndo às 3, eu não vou dormir mais para não parar de correr. Então, irmão, e aí ele falou uma coisa, cara, que eu achei animal. Ele disse, porque... Aí o cara disse, mas você não é o campeão mundial, mano? Ele falou, pois é, por isso que eu sou campeão mundial. A responsabilidade de continuar no topo é minha e não deles. Exato. Então isso é algo que para mim,
tá muito impresso em você, sabe? Essa alta responsabilidade de fazer história. Sim. Eu quero fazer Eu história. sou um cara, irmão, eu odeio dormir. Odeio dormir. Dormir para mim é uma perda de tempo, velho. Tem tanto livro para ler, tem tanta coisa para escrever, tanta coisa para assistir, tanta coisa boa sendo feita assim no mundo. Eu sou um cara que eu preciso produzir. Eu preciso produzir, cara. Então, mas tudo focado no legado. E eu falo que nem sempre foi, porque antes dos meus filhos eu já tinha essa motivação em mim e eram outras coisas que me motivavam. Mas eu acho que é muito nobre como ser humano você entender que o que você faz não pode beneficiar só você mesmo. Uhum. Se você acha que a sua missão, o seu propósito só traz benefícios para você mesmo, como a sua própria riqueza, a sua beleza, o seu status, a sua posição, tá errado, cara. Essa pessoa não entendeu ainda a missão dela, não entendeu ainda o propósito dela. Porque definitivamente um propósito e uma missão, eles fazem sentido e eles te dão aquela sensação de pertencimento. Sabe, aquela sensação de honrar a vida, porque você está fazendo algo que te beneficia, óbvio. Te dá prazer. Faz parte do que você está aqui para fazer. Mas beneficia outra pessoa. Beneficia o próximo. Você. Muito bom. Mais, igual ou mais do que você. Então, deixar esse legado para os meus filhos, servir de exemplo para eles. Eu não quero nunca que meus filhos tenham a remota imagem colada no cerebelo deles de me ver desistir de alguma coisa. Nunca, de jeito nenhum, cara. Ter filho é uma coisa, velho. Assim, te dá um senso de vitória, um senso de responsabilidade, assim, muito grande, assim, cara. Eu quero ser sempre o melhor que eu posso ser por eles, cara. Uhum. Por eles. Muito sempre. bom. Mion, para finalizar, relação com Deus. Sempre existiu? Teve alguma experiência que... Não, sempre existiu. Eu sou católico, criado pelas minhas avós, assim, então aprendi a rezar desde pequenininho. Eu lembro eu pequenininho rezando com a minha avó, assim, criancinha, mesmo sem entender direito o que era aquilo, assim. Naquela época a gente não tinha acesso a formas de encontrar Deus ou encontrar a palavra como a gente tem hoje, como que você faz, por exemplo. Era só ali a igreja tradicional católica, apostólica, romana, que não é um lugar que você consegue, de fato, cativar um jovem. Uhum. Eu sei que a igreja está mudando muito para isso, eles me convidam muito constantemente para ir trabalhar com eles, para tentar mudar isso, porque realmente não é a mesma coisa. A gente entra aqui, na sua igreja, a gente vê você ministrando, a gente consegue ver o jovem, uma multidão sendo arrematada. Na missa tradicional católica, isso não acontece, assim, isso não acontece. Mas então, aí eu tive essa criação. Irmão, eu sempre fui um cara muito... Eu vou contar, tá? Brevemente, assim, eu prometo que eu vou ser rápido. Que são perguntas que, cara... Não, por mim a gente ficava o dia todo aqui, eu só estou preocupado com o teu horário. Senão o assunto libera para a próxima, para a segunda edição. Tem que entender que, assim, minha mãe é psicanalista. Minha mãe é presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Então, eu sou um cara que... eu li todos os livros na idade que eu tinha que ler. Desde Apanhador do Campo de Centeio com 14 anos. A idade que os livros mudam a sua cabeça e mudam quem você é, a sua perspectiva de self, de mundo. Tem idade que esses livros encaixam e viram chaves, né? Minha mãe me dava esses livros constantemente. Então, a ideia da igreja que me foi apresentada, ela ruiu rapidamente. Uhum. Porque no momento que você começa a ler, a estudar, e você começa a entender algumas coisas que o homem colocou em cima da igreja católica, a gente sabe que... Bom, que a gente estava falando ontem, né? Jesus é demais, o que estraga é o fã-clube, né? Quando os homens começaram a se apropriar das leis, apropriar da palavra, a grande maioria usou em benefício próprio, a grande maioria usou para ludibriar pessoas, a grande maioria usou para abusar de pessoas. Isso eu estou falando ao longo da história, tá? Estou indo lá para trás, tá? Sim. Ao longo das gerações. Ao longo das gerações, estou séculos e séculos atrás. Quando essas histórias começaram a chegar até mim, tem muito como compactuar com isso, entendeu? Então, durante um bom tempo na minha vida, eu quis ser dono da minha própria religião.
Então eu falava que a minha religião era a luz na escuridão, era o que me trazia paz, era o que me trazia conforto. Eu perdi um irmão muito cedo e eu tive que me resguardar, não me resguardar, não, tive que me apoiar na religião, eu tive que apoiar em algo maior para eu não Sucumbir. Não sucumbir, é exatamente essa palavra que eu queria, para eu não sucumbir. Então, eu tive momentos onde eu me senti perto, anote o que estou falando, perto da religião. E depois eu via coisas com quais eu não concordava, eu achava que a religião tinha que estar dentro de mim. Eu não entendia porque que eu tinha que estar em um lugar para rezar, por acaso Deus só vai me ouvir se eu estiver na igreja, não vai ouvir se eu estiver no meu quarto, se eu estiver em algum momento. Então eu passei ao longo da minha vida, isso estou falando quando eu era adolescente, tá? Todos os questionamentos e dúvidas. E aí eu era muito aquele cara que fazia o sinal da cruz quando o avião levantava voo e esquecia de fazer quando o avião pousava. Então isso resume muito o que era a minha relação. Era a hora que eu precisava, Deus, pelo amor de Deus, e só. That's it. E era só isso. Não tinha a gratidão, não tinha um reconhecimento. Mas eu atribuo isso ao estudo mundial de obras das mais diversas, que sim, muitas vezes questionam Deus, questionam a religião, questionam a nossa essência, o que a gente está fazendo aqui e tal. O que é muito bom, na verdade. É muito bom, cara. É muito bom você poder conseguir buscar essas informações, essas inspirações dos lugares mais variados. Por quê? Porque quando você encontra a sua estrada, ela é sólida. Quando você encontra o seu caminho, ele é intocável. Raindrops falling down my face, like tiny tears in a happy chase. Hopping through the puddles, see colors dancing wild and free. Skies are gray, but I don't mind. Cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday. Watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round. A colorful halo on the ground. Music playing on the sand. Skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks, but don't you fear. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic me
Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Você já sabe o que tem na direita, você já sabe o que tem na esquerda. E aí como é que isso aconteceu? A Suzana, cara, eu devo a Suzana 100%, assim, totalmente. Ela a família dela, a mãe dela sempre foi muito fervorosa, muito dedicada. Ela era, mas quando a gente casou, ela conta assim, eu era um cara que ia na missa uma vez por mês. Depois eu ia na missa nas datas especiais, Natal e Páscoa. E aí veio o câncer. A Suzana teve câncer de mama muito precoce. Ela tinha acabado de fazer 40 anos. E ali foi o momento da chave virando. Por quê? Irmão, eu seria muito hipócrita se eu negasse a presença de Deus. Eu ia simplesmente ser um mentiroso, hipócrita, não ia valer o ar que eu respiro, irmão. A gente tinha acesso aos melhores hospitais, os melhores médicos, os melhores procedimentos. Mas todo dia, a gente ia lá, eu estava com ela todos os dias, né, irmão? Todos. Eu larguei tudo e eu fiquei com ela todos os dias. Em todos os dias de qualquer exame, de qualquer consulta, da radioterapia, da cirurgia, de tudo, mano. Eu estava 100% do tempo do lado dela. E quando a gente chegava, por exemplo, eu lembro perfeitamente, para todo o processo da quimioterapia, depois da radioterapia, era a minha função. A gente chegava, enquanto ela começava a se preparar, eu ia pondo assim nas janelas do quarto, tinha um pôster de Jesus, um pôster da Nossa Senhora. Você sabe que eu sou devoto, a gente já conversou sobre isso. Eu acredito em Maria e 100% tinha um pôster dela e um pôster da nossa família. E no pôster da nossa família estava escrito assim: a minha luta é por vocês, a minha vitória é por vocês. E todo dia eu botava esses pôsteres na janela. E aí eu voltava, sentava com ela, e a gente começava a rezar o terço. A gente rezava o tempo inteiro da quimioterapia, era rezando. Às vezes ela dormia, às vezes eu dormia, mas ficava no celular tocando. E aquilo virou o nosso ritual de certeza que a cura viria. O nosso ritual de certeza que a gente não estava sozinho. E eu sentia muito forte, irmão. Muito forte. Tanto que eu não tive um único segundo de dúvida. Cara, qual como eu fico? Meu, Deus me empoderou de uma fé tão grande naquele momento, que eu sabia que eu tinha que ter por ela, mas eu tinha por mim também. Eu não tive medo de perder ela um segundo. Um segundo eu não tive. Eu tinha certeza absoluta, baseada na minha fé, baseado que Jesus e Maria estavam ali com a gente constantemente, cara. Constantemente. E depois eu escrevi um texto, eu falei assim: a medicina é necessária e os remédios têm um poder muito grande, mas eles ganham um poder muito maior quando eles são somados à fé. Esse espírito que dá gente de vitória, de não estarmos sozinhos, de sentirmos fortes, abraçados, cuidados, foi o que fez as coisas andarem, foi o que fez tudo dar certo, irmão. Naquele momento,
eu entendi que eu estava errado na minha busca. E eu pedi para você prestar atenção no que eu estava falando, porque eu buscava trazer a religião para dentro de mim. E estar perto, e estar dentro da religião. E aí eu entendi que não era religião, era Deus. Que Deus tinha que estar dentro de mim. E que eu tinha que estar perto e dentro, e andando embaixo, e dedicando a minha vida a Deus. Porque, irmão, o resto todo, eles são meios, eles são fortalecimentos. O que você faz é um canal direto para conectar as pessoas com Deus. É incrível, é necessário, é seu dom, é seu chamado, é seu propósito. Só que a gente vai encontrar Deus na hora que a gente olha para dentro. Yes. É isso. Na hora que a gente busca. Por que eu estou com esse vazio? Por que eu estou com esse medo? Por que eu estou? Por que está faltando aqui? Está faltando a paz que Deus traz. Deus me deu paz durante o câncer. Eu tive paz no processo. Eu consegui olhar para a Suzana com 100% de paz, de certeza da cura. Isso fez toda a diferença, irmão. Fez toda a diferença. A partir dali, a partir desse processo, faz 5 anos isso. Foi que a minha chave virou. E eu entendi. E eu entendi plenamente, assim, muita coisa na minha vida, cara. Muita coisa que eu passei. Entendi meu propósito. Cara, eu entendi tudo, assim. Entendi tudo. É tão boa essa sensação, Sim. né? É uma sensação tão incrível de se falar assim, nossa, como as coisas fazem sentido, como as coisas encaixam. E as coisas encaixam quando você coloca Deus na equação, cara. Então, durante muitos anos, eu falei assim, foi bom eu ter as dúvidas, foi bom eu questionar, porque no momento que eu entendi, foi sólido, irmão. Foi muito sólido. Tanto que as pessoas falam, as pessoas me veem na missa, depois me veem no culto. E eu tenho muita tranquilidade em relação a isso, porque eu sei que Deus está dentro de mim. E que, com todo respeito, mas eu uso você, eu uso as pessoas os padres que me emocionam, as missas que eu vou, as músicas que eu ouço, como formas catalisadoras. É isso. São lugares de encontro, né? Exato. É um lugar de encontro. Exato. É rezar de mão dada é mais forte do que rezar sozinho. Rezar numa multidão é mais forte do que rezar sozinho. É. A fé soma, cara. A força fica maior, fica mais forte. É isso. E eu tenho um cara que fez muita diferença na minha vida, que é o Padre Fábio de Mello. E ele é um cara que me libertou de ter que aceitar a Igreja Católica Apostólica Romana com os homens e as suas decisões e as suas interpretações. Ele me libertou de ter que aceitar isso para ser cristão. Ele me ensinou claramente que a minha relação é com Jesus Cristo. Minha relação é com Deus. Yes. Se você tem alguém que consegue interpretar a palavra escrita de uma forma que você concorde, ótimo. Mas não esqueça nunca que são interpretações de seres humanos. Sim. Homens que leem a Bíblia. Homens que já traduziram esse livro centenas e centenas e centenas de anos e de vezes. Você é um estudioso, você sabe disso. Existem vários casos que você consegue procurar de que uma palavra muda todo o contexto. Tem 2 sentidos. É. E se a Bíblia que você lê, o cara decide ir por aqui, sua crença está indo por aqui. Sim. Ou está indo por lá. Ou seja, você tem que ter essa compreensão de que toda religião que a gente tem disponível para se afiliar, para fazer parte, elas são criadas por homens. Elas são passíveis de falha, porque o homem é passível de falha. Você tem que encontrar a que você se identifica mais, a que você conhece as pessoas, a que você tenha uma confluência de ideias. Que os frutos evidenciam o que eles creem, pregam. Exato. É isso. Se você entra num lugar e você sai falando, foi legal, não é o seu lugar. Se você entra num lugar e você sente o Espírito Santo descendo, você chora, você arrepia, você sente seu pé saindo do chão, esse é o seu lugar.
Esse é o seu lugar. É ali que você vai ter uma força catalisadora parecida com o Deus que você tem dentro de você, parecida com a sua crença de Deus, e aí você tem que se juntar, aí você tem que usufruir, que nem eu falei assim, com todo o respeito, mas usar dessas pessoas para você conseguir fazer o seu contato com Deus. Então, depois dali, eu fui um cara que eu passei a ir à missa todos os dias. Então, eu fui no cara que ia uma vez por mês, para um cara que ia em datas especiais, para um cara que passou a ir todos os dias. Eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a me dedicar de uma forma que eu nunca tinha me dedicado a entender. E assim, irmão, eram coisas assim de todo dia, velho. Eu tá lendo, ou eu tá pensando e eu começar a chorar, cara. Chorar, lágrimas que você não consegue segurar, assim. Lágrimas que cara, lavam seu rosto como uma forma de alívio, cara, de carinho, de você entender. E aí muita gente fala, que aqui obviamente as pessoas sabem disso, mas quando eu estou falando em lugares públicos, muitas vezes eu falo assim, ei, Deus existe, cara. Jesus Cristo existiu. Você está perdendo tempo. Você está achando que é não sei o que, a história. Você está perdendo tempo, mano. Porque sabe o que vai acontecer? Quando você morrer, você vai chegar lá e falar assim, nossa, velho. It's true. Perdi todo o tempo. A gente estava falando sobre o tempo de preparo, né? Sim. Outro dia. Pô, podia ter me preparado tanto mais para esse momento, velho. Perdi, joguei tudo fora. Cara, se prepara para esse momento, vive isso. Então, Deus, cara, para mim é paz. Ele é paz. Ele me dá a paz. Por exemplo, você está numa escuridão. Você está numa escuridão, você não pode ficar parado, você tem que andar. O que faz você dar um passo na escuridão é a sua fé. Que você acredita que Deus vai colocar um chão ali para você pisar. Essa paz de conseguir ter a fé para dar esse passo é o que move minha vida. Uau. Todas as coisas, as pessoas falam, pô, mas como é que você faz? Você faz que nem agora, essa mudança toda profissional na minha vida, eu fui para a Netflix, sabe, completamente diferente do que eu estou acostumado a fazer, do que eu construí minha carreira. Tenho muita fé, cara. Tenho muita fé. Eu tenho certeza. Assim, tem uma coisa que eu ouço tanta gente, que eu não sei se foi você que falou, eu não tenho certeza absoluta, mas me marcou muito, que foi assim, que quando é o plano de Deus, as coisas fluem muito fácil, assim. As coisas, você não precisa lutar, batalhar, fazer força, insistir. Sabe, você tem que saber a diferença de insistir. É isso. Com persistir. Você falou isso, não foi? É a diferença entre insistência e persistência. É isso me marcou muito. Persistência é quando você tem uma visão e você vai até isso acontecer. Exato. Insistência é quando você está tentando, fazendo força e não vai, não acontece. Não vai. Então, cara, a gente tem o nosso livre-arbítrio. Quando você entende o jogo, velho, quando você começa a tirar da conta de Deus, coisa que muita gente coloca, e você entende o jogo, e você entende que você é parte desse jogo, nós somos parte desse jogo, é figurativo isso que eu estou falando, óbvio, mas a gente tem o livre-arbítrio, sabe, não é culpa de Deus tudo que acontece, sabe, cara, eu não consigo acreditar, por exemplo, no que falam assim, Deus, qualquer folha que cai é da vontade de Deus. Não é assim, cara. Não é assim. Bom, a gente vai entrar numa conversa gigantesca agora, né, irmão? Mas, assim, para resumir, eu acho que a gente tem que entender o nosso papel, entender o que a gente tem que fazer, o que Deus quer da gente. E é louco, porque a gente está jogando um jogo sem manual de instrução, né? Uhum. É sem manual de instrução. Se a gente soubesse... Não, se ele mostrasse todo o processo até chegar na promessa, muita gente não ia querer nem entrar, né? Então, isso vai se desvendando. Agora, sobre o que você falou da vontade de Deus, a soberania de Deus, ela funciona de duas formas. A vontade ativa e a vontade passiva, ou permissiva. Ou seja, ou Deus está fazendo, ou Deus está permitindo que aconteça. Sim. Isso. Mas sim. É isso. Uma palavra dele muda o jogo. É isso. Então, cara, onde é que está Deus na África? A pergunta de Deus é, eu fiz vocês, onde é que estão vocês no meio do que está acontecendo na África? Exato. Então, mas o permitir, às vezes faz parte. É isso. A gente tem que fazer. Total, ele permite uma coisa ruim acontecer, uma coisa que te quebra, porque faz parte. Porque faz parte. Aí, por exemplo,
ele permite que aconteça. Mas o que você vai fazer com aquilo não dá isso. para botar na conta de Deus. É entendeu? isso. Não dá. Ele deu o plano pra gente. Aí você tem que decidir o que você vai fazer. É isso. E uma coisa eu te falo de experiência própria. Se você aceita que você está dentro do jogo de Deus, é mais fácil você tomar a decisão certa. Sim. Porque você entende que mesmo que aquilo estrague a sua vida, te coloque numa tristeza profunda, mesmo que ele continua sendo Deus. Sim. Ele continua sendo misericordioso, enchendo a nossa vida de graça, cara, expelindo os nossos pecados. Ele continua sendo Deus. Não dá para virar as costas, não dá para virar a cara. Muito bom. Muito bom. Bom, enfim, mano, quantas horas A gente vai fazer um segundo encontro para falar mais sobre Deus. Agora, o que eu queria... Deixa eu só falar uma coisa que eu acho que faz muito sentido, assim, cara. Quando você entende o Calvário, quando você entende os últimos dias de Deus, é uma coisa que me emociona muito, sabe, irmão? Cara, me emociona demais. Eu me emociono muito pensando nos últimos dias de Jesus aqui, no plano terrestre, assim. Quando você se dedica a minimamente tentar se colocar no lugar, não faz sentido você não querer honrar. Uhum. Se você não entende, se você nunca tentou se colocar na situação dele, o que ele passou, o que ele entendeu, o que ele aceitou, a dor que ele sentiu, a dor avassaladora que deve ter sido na hora que ele sentiu todos os pecados entrando dele, que até duvidar aquele momento que ele perguntou: por que me abandonaste? Porque ele naquele momento virou homem cheio de pecado. Yes. Se você entende, porra, olha como eu fico, velho. Não tem como você não falar: eu vivo por esse cara, eu vivo por essa força, eu vivo por essa energia, porque esse cara fez por mim o que ninguém nunca vai fazer. E ele aceitou, velho. Olha como eu fico, mano. É muito, sabe? É muito forte, velho. É não muito tem como forte. você negar, não tem como você perder tempo, porra. Não tem como você não falar: você é meu Deus, eu tô aqui, eu vou servir, eu vou seguir suas palavras, seu caminho, o máximo que eu puder. Me perdoe toda a minha humanidade que vai me fazer errar, me fazer cometer pecado, perdoa, mas eu vou sempre ter o foco de tentar honrar o que você fez por nós, o que você sofreu por nós. Muito bom. Cara, e como o nosso assunto foi todo costurado com paternidade, dentro disso que você falou, que eu acho isso muito forte. A gente vê o tempo inteiro Jesus chamando Deus de Pai. Sim. Pai, Pai, Sim. Pai. Sim. Mas quando ele recebe o pecado, ele chama Deus de Deus. Porra. Deus meu, por que me desamparaste? Porque quando o pecado entra no filho, o filho se torna pecado. Exato. E agora todos os pecadores podem ser chamados de filho. Cara, esse é o maior milagre lindo, que o Evangelho propõe, lindo, cara. E o aí... único Filho de Deus se fez homem. E ele pode morrer, né? Os homens possam ser feitos filhos de Deus. É isso, cara. Essa é a mensagem. Esse momento, para mim, é o momento mais bonito, forte, poderoso de toda a história de Jesus na Terra, cara. É esse momento onde ele recebe os pecados, vira homem. Eu nunca tinha feito essa analogia, essa sacada que você
Sim. teve agora, que é a única hora que ele não chama de pai, É chama de isso. Deus. Porque o É a cálice, humanidade só, dentro dele. só para finalizar, mas isso aqui, cara, isso aqui explodiu minha mente. O cálice, que ele fala, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, não é a dor da cruz. Porque outros homens enfrentaram dores. Os discípulos, quando foram crucificados, me crucifica de cabeça para baixo, eu não quero ser crucificado como mestre. Alguns foram decapitados, ou seja, Jesus não estava com temor da dor física. Mas ele sabia que quando ele tomasse aquele cálice, toda a condenação, todo o pecado, toda a ira, cara, isso é muito forte. Pela primeira vez na história, desde a eternidade passada, ele e o Pai não iam mais ser um. Uau. Então em Gênesis, olha isso, cara, em Gênesis. E é um filho Façamos falando com o Pai, né? então, tá lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desde o princípio, João diz que no princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele. Então ele está na criação, ele está no Gênesis, ele está quando as estrelas foram geradas, ele está quando Adão é gerado, quando Adão peca, Jesus está lá. Ele é aquela serpente dourada levantada no deserto, ele é pré-figurado em vários momentos do Antigo Testamento, ele está presente em vários momentos, mas ele sabe, quando eu tomar esse cálice pela primeira vez na história, eu e você, a gente não vai mais ser um. Meu Deus. Então, se possível for, me afasta da dor da separação. Cara, Jesus, a única coisa que ele temeu foi a dor da separação. Mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Isso, é isso, cara. Isso é muito forte. Isso é uma lição tão grande pra gente, né, cara? Isso é uma lição tão grande pra gente. Que, assim, eu tento pensar, eu penso, converso com Deus todos os dias, todos os momentos. Isso é uma coisa que você me incentivou muito também. As conversas diárias, né? Os milagrezinhos infantis, assim, Sim. né? As coisas do dia a dia. Mas esses conceitos, eles são aplicáveis, assim, no nosso dia a dia, cara. Sim. Muito, muito forte. Sim, que seja feita a sua vontade. Se puder, se não puder. Eu aceito. Se puder ser um pouquinho diferente, mas se não der. Mas então, a gente tem que aplicar isso no nosso dia a dia. Esse é muito forte isso, cara. Mion, É muito forte, irmão. Mano, foi animal. Obrigado, de verdade. Sim, pode contar Obrigado. comigo, mano. Sabe o que eu achei mais incrível de tudo que a gente falou? O desafio do teu filho e o câncer da tua esposa. De tudo que você falou, foram os teus dois maiores catalisadores da tua história. Foi, né? Então você adquiriu, cara, a graça de transformar a dor em combustível. Foi, E exatamente. quando a gente aprende a lidar com essa arte de transformar a dor em combustível, irmão, cada novo levante do inferno se torna um novo convite de Deus para a gente viver milagres, irmão. Então, cara, continua sendo essa mensagem e eu tenho certeza que tem alguém que está ouvindo, que tá vendo, que vai pegar e vai falar, quer saber, é a crise que eu estou vivendo hoje, eu acredito que Deus pode mudar a minha história. Eu quero essa paz que excede todo entendimento. Sim, é isso que você falou. E são realmente, tem outros, assim, na verdade, muito fortes, mas isso é uma coisa que chama a atenção muito das pessoas, assim, de como eu sempre falo em presentes que Deus me deu, eu sempre falo em degraus, instintivamente, nunca falei em tragédia, nunca falei sabe, coisas, nunca encarei de uma forma negativa. E cara, tem uma coisa que resume muito a minha vida, que são os as. Os as, que é aceita, adapta, aprende, avança. Uau, E agradece. uau, muito bom. E isso daqui é a minha filosofia de vida, velho. Muito Um dia eu bom. vou escrever esse livro ainda. Muito Eu bom. preciso escrever esse livro. Por favor. Porque inconsciente foi o que eu fiz todas as vezes que eu me deparei com um degrau ou com um presente que Deus colocou na minha vida. Sim. E eu consegui, faz pouquíssimo tempo isso, cara. Pouco tempo atrás, conversando com essa galera que me Uau. desafia. Você tem que fazer um TED Talking sobre isso, mano. Essa galera que vive 15 comigo, minutos. minha equipe que me desafia, Muito começaram a tentar entender como é que é a mente do Mion, como é que você funciona na prática nesses momentos onde todo mundo não, a maioria das pessoas perdem o chão, mas você encara como um presente. E aí eu pensei nisso. São esses 5 As Muito bom. que inconscientemente eu já fazia desde sempre, cara. Muito Eu bom. vou fazer esse TED Talk se eu escrever esse livro. Por favor, mano, 15 minutos, em qualquer lugar, Singapura, São Paulo, Nova York. Faz um TED Talk, faz o livro e a gente agradece. Irmão, tamo junto. Obrigado, sempre, tá? Conta comigo. Você sabe, cara, que nem eu falei, você é um cara que faz parte da minha vida há pouco tempo, mas de uma forma muito intensa e que eu quero para sempre. Amo você, amo sua vida, amo irmão. seu dom,
Então, cara, o que você faz aqui é sensacional, independente se for aqui, onde for. É aquilo que eu falei, independente de onde for, irmão, você ama Deus de uma forma que eu amo ver e que fala diretamente comigo. Amém, amém. E não só, mas assim, o dia a dia, as coisas como você é, como você pensa, com a sua família, tudo. Você sabe que você tem um cara aqui que, além de te oferecer admiração, te oferece amizade também. Amém, mano. É recíproco. Tudo que você falou. Te amo, mano. Tamo Obrigado, junto, tá? mano. Tamo junto. Irmão. Então é isso. Marcos Mion, senhoras e senhores. 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 Senhoras e senhores.